Fala comigo, Nação Artesã. Aqui quem fala é o Arthur Madruga. Estou aqui, como sempre, com meu amigo Pedro Alves, o admin, Saudações. e também com meu amigo Pillow. Fala, turma. Tudo em paz? Hoje é o nosso programa de fim de top, né, de corte, né, de top 8. Vamos entrar na etapa final da nossa liga, né, da nossa primeira liga da temporada 5. Apesar de ser a última do ano, é a primeira da temporada, né? E vamos fazer um programa discutindo os pareamentos, discutindo as hipóteses de cada jogadores, ou já o nosso tradicional surpresas e decepções, e falar um pouquinho também de Avatar e o que a gente prevê para o impacto de Avatar nesse nosso formato. Então, com a palavra o admin, faça suas considerações iniciais para a gente. Estou irremediavelmente transtornado com a exibição desse seleto grupo no torneio que está acontecendo. Brincadeiras à parte, assim, eu falei no grupo, eu quero estender meus parabéns à galera que se classificou, né? A gente está formando aí um top 4 de novatos no grupo. Obviamente não são novatos no Magic, já deixaram isso bem claro já, né? Mas no grupo sim, e isso é algo inédito na história. O que isso quer dizer? Provavelmente nada, mas fica aí a curiosidade, né? E assim, eu falei no episódio anterior, esse torneio ele está marcando uma volta, um retorno, né, da Superliga após um hiato que a gente se viu obrigado a fazer por questões externas, mas a gente conseguiu voltar e voltar com casa cheia, e isso para mim é muito importante, porque mostra essa consolidação, né, da Superliga e do grupo como um todo, né, da comunidade. Isso para mim é muito importante. Então, no geral, as minhas considerações iniciais são mais nesse sentido, para agradecer de fato a participação de todos, né, desses 20 jogadores que se inscreveram para esse torneio. E quero terminar essas considerações dizendo que no final do programa haverá uma surpresa, uma notícia muito importante. Me cobrem. Breaking news. Rapaz, por essa a gente não esperava. Com a palavra aí, Pilo, pode fazer Fala. suas considerações iniciais. Fala, turma. Então, vamos dizer, começo de temporada, né? Às vezes a gente começa meio preguiçoso, assim, ou a gente não respeita, ou a gente não dá o devido respeito ao evento, principalmente quando às vezes você passa mais tempo pensando sobre determinadas cartas, ao invés de simplesmente se propor jogar com elas. E eu vou dar um exemplo. As duas listas de vocês, assim, apesar de, né, a provocação que o Pedro fez de, beleza, passando no corte tudo, mas eu tive a oportunidade de jogar com vocês dois ao longo do Suíço, né? Inclusive o Pedro na abertura e o Arthur no fechamento. Faz poético isso aí, hein? Eu senti, assim, e aí vocês podem às vezes até falar mais, eu senti que vocês, no pós-Anthologies, vocês gastaram tempo e energia e trabalharam nas listas de vocês. Assim. For real. Às vezes vocês podem falar mais. E a sensação que eu tenho, talvez em relação a mim, e talvez outros jogadores também, é um pouco isso, assim, de, bom, talvez a gente não tenha não tenha dado o devido respeito e colocado a energia e o tempo necessários, e aí, como consequência, né, às vezes o não trabalho, ele se mostra né, numa realidade assim. Porque eu acredito muito nessa coisa do o Magic premia a gente quando a gente se dedica, né? E assim, vocês dois terminaram com resultado positivo, e eu diria que foi o quê? Por muito pouco.
O Mais Pedro uma ficou vez. empatado, né? Para mim foi por um focinho, foi 0,2% no aproveitamento de jogos dos o adversários. quê? O Pedro ficou em nono e o Arthur ficou em 10º, não foi isso? Foi. Não, e assim, fazendo uma brincadeira aqui, Arthur, talvez a partida lá contra o... Mais uma vez, né? Talvez a partida lá contra o Thiago, se você tivesse... Enfim, se coisas ali tivessem acontecido, é possível que você teria fechado até 4-1, né? É assim. Para mim, se um game a mais que eu tivesse vencido ou um game a menos que eu tivesse perdido já era o suficiente para eu passar também. São os detalhes, assim. Mas eu acho que o principal aprendizado é esse. Ainda mais agora que a gente sabe que vamos dizer, a liga está de volta e tudo, a gente começa a se engajar mais também. E eu acho que a principal lição que a gente pode deixar para a turma é essa. Vai participar de um evento. Se você tiver condição, claro, né? Tira um tempo, olha para as boas novas, tenta gastar pelo menos um pouquinho ali. Porque, por exemplo, eu fui numa bola, eu fui super assim numa bola de segurança, eu só peguei algumas coisas de Edge of Eternities que eu achava que poderiam funcionar e funcionaram até, mas na intenção de jogar com essas peças específicas, né, no caso do Trent Block e do Bills Delicacy, eu acabei meio que corrompendo uma lista que já estava validada, mais ou menos redondinha, e na intenção de encaixar coisas novas eu meio que desfigurei uma coisa, sabe? E às vezes, para mim, a lição que ficou foi um pouco essa, assim, talvez a gente não precise mexer tanto. E aí você vai testando e sentindo as coisas aos poucos. Mas, no geral, eu acho muito positivo também a chegada desses novos jogadores, porque isso é bom, às vezes, assim, né, até pra gente acordar. Fala, pô, tem Magic no Brasil inteiro, tem gente que joga bem Brasil inteiro, e o legal um ponto positivo para a liga, eu acho que é isso, né? Primeiro foi o pessoal de Franca e agora é o pessoal do Nordeste. Vamos dizer, daqui a pouquinho outros cantos do Brasil podem estar aparecendo, dando as caras por aí também, né? E do mundo, né? Tem Agora os já internacionais, né? É a turma, eles são italianos, eu não me... A gente chama de italiano, né? Mas é a ele gente fazendo uma xenofobia reversa, né? Inclusive nós temos Não um é legal. deles... Mas um é italiano, que é o Lorenzo, né? o Lorenzo. Isso, e o Hans é holandês. Na verdade, eu não sei como que vai ser o futuro deles, porque quem fez essa intermediação foi o Mike, e com a saída do Mike, eu não sei, mas assim, eu espero que eles continuem aí com a gente, mas eu não sei como é que vai ser isso ainda. O Hans, no caso, seria o Wilco, lá do grupo. Isso, ele é holandês. Tá. Inclusive, vou dizer, finalmente o Izet Wizards debutou e apareceu e finalmente fez chover no artesão, né? Com a Symmetry Sage lá. Só para responder a sua pergunta, Pilo, no meu caso específico, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas o BG Rec nesse torneio não era o meu plano A, era o meu plano B. Mas a minha ideia principal, ela não se pagou da maneira que eu esperava que ela fosse se pagar. Só que assim, o BG Rec para mim ele sempre fica no back burner, sabe? Sempre que sai alguma coisinha, nas minhas horas vagas eu brinco ali com alguma coisa. Então a lista ela, basicamente está sempre pronta, sempre atualizada, sabe? O patch uma deck, bola de segurança, mas é uma bola de segurança assim, estudada, sabe? Vamos dizer assim. Eu já te falei, eu acho, se você quiser gastar tempo e energia para gravar ou escrever um BG Rec 101 aí para os iniciantes de plantão. Essa é uma ideia legal, cara. Um primer, né? Porque, assim, tem algumas tricks, tem alguns sequenciamentos envolvendo Ruts, tem Marauder, umas coisas assim que às vezes quem pega de primeira viagem não vai se ligar. Mas, no geral, eu acho isso, assim, igual o Pedro falou, é muito positivo voltar e já voltar com a casa cheia, né? Você comentou da minha derrota para o Thiago. Eu tenho 2 inimigos nessa liga, né? Eu estou declarando aqui o TH como um inimigo, né? Mas o TH não é o meu principal inimigo.
Meu principal inimigo chama-se Arthur Arantes Souza. Puta merda, cara, eu consigo perder uns jogos que eu não consigo saber. O jogo do TH limpo, TH, porra, tá no top 8 aí, jogou perfeito. E, sem desrespeito algum ao Matheus, cara, mas puta merda, como que eu perdi pra aquele deck de Goblins, velho? Ele ganhou só de mim, velho. O meu deck tem um problema contra ping, é um problema crônico. Tentado para isso, velho. Eu tenho um problema crônico com ping, já é algo que eu identifiquei há muito tempo nesses control, porque obviamente ping não tem como interagir, né? E isso sempre me causa problemas, velho. Mas, cara, é inimaginável perder para esse deck, porque, assim, novamente, sem nenhum desrespeito ao Matheus, porque ele jogou o fino do Magic, ele é um ótimo jogador, mas é um deck muito fraco, muito ultrapassado, Geralmente, quando falam com todo respeito, é porque não tem respeito nenhum, viu? Não, pô, eu tenho muito... É com todo respeito mesmo. Eu não respeito a escolha que ele fez. Eu acho que esse deck não é compatível com a habilidade dele. Tanto que ele me ganhou com uma jogada de tipo assim, para ficar para os anais do Pro Tour, cara. Ele me bateu e ele usou fatal, não, como é que chama? Sleep, né? Tragic Sleep na própria criatura dele para ela entrar e me dar 2 ping. O Goblin Pútrido. Porque ele morreu. Que legal, cara. Foi uma jogada super legal, cara. Muito legal mesmo. Só que num ambiente que eu estava com o jogo controlado. E eu fiz um misplay, né, uma escolha que eu escolhi errada, que era... Eu estava com 2 cartas na mão, ele tinha 2 cartas na mão. Ele tinha 6 de vida, eu tinha 13 de vida. E aí eu estava com... Exato, 13 ou 10, uma coisa assim. Ou eu estava com um dragão, o Stormblood branco na mão, e eu estava com como é que chama? O Decree of Justice na mão. Eu poderia ter escolhido fazer milhões de coisas. Eu poderia ter castado o Stormblood, eu poderia ter passado, na volta eu faria várias criaturas com Decree of Justice, bloquearia as criaturas dele, não tomaria nenhum dano, ou eu poderia, enfim, o que eu fiz, eu castei um Decree of Justice para 4. E aí ele removeu minha criatura, me bateu, eu fiquei vendido na vida, ele foi pingando e conseguiu tirar 10 de vida. Eu tava com o jogo controlado, eu tava com o jogo ganho. Nossa, velho. Informação do Data Pedro. 5 jogadores terminaram 1/4 nesse torneio. O único que conseguiu uma vitória fora do 1/4 foi justamente o Matheus em cima do Madruga. Os outros 1/4 venceu dentro do próprio grupo de 1/4. Pois é, o Matheus ganhou de mim. E assim, inclusive, deixa eu falar assim, o TH é um querido, né, velho? Mas o TH, ele tá me botando no colo e acabando comigo, velho. Já é o terceiro competitivo entre eu e ele que ele acaba comigo, cara. Teve o jogo da etapa 4, teve, eu acho que da Superliga, né? Com o Surge of Salvation e agora com a jogada lá do Kozilek. Eu como bom mineiro, eu costumo pedir benção pro meu pai, né? E como ele é do Maranhão, eu vou ter que falar assim, benção painho, né? Não vai ter jeito, não. Ok. Porque eu quero ver. É bom ser humilde nessas horas, tá certo? Pois é. Mas tranquilo, cara. As coisas estão... Eu fiquei muito feliz com 3-2. Eu acho que eu tô com uma lista muito madura mesmo. Isso. Eu acho que eu montei um deck forte, um deck que... Acho que finalmente eu cheguei num control que é um control que tem... Como se diz, ele é um all-arounder, assim, né? Ele é um deck que ele vai dar conta de lidar com grande parte das situações. Ele tem margens para trocar cartas. Por exemplo, se o meta vira muito para artefatos, eu posso tirar, por exemplo, dá para tirar Helix e jogar com a Braid. Se o meta virar muito para encantamentos, dá para fazer... tem maleabilidade para poder colocar alguma coisa no main que lida com encantamento. Então eu estou bem satisfeito com o deck. Eu acho que é uma lista que... Eu não sei se eu vou jogar com ela de novo nas próximas etapas. Tem muita coisa que eu estou testando e eu quero jogar, mas como diz, é a lista também que vai ficar no meu fundo.
Eu acabei abandonando o Zet Energy, né? Mas essa eu acho que é um deck que Uma eu gosto pena. mais. Eu tenho um problema com o Zet, cara. Eu não gosto de Zet. Eu acho que Zet seco, assim, puro. Zet seco eu não gosto, cara. Eu gosto muito de GSK e gosto muito de Grixis, né? GSK é muito bom, velho. Eu gosto de 3 cores, para falar a verdade, né? Então, assim, eu preferencialmente eu gosto de jogar de 3 cores. Então, apesar disso ser uma missão praticamente impossível para o artesã, nem tanto, né? Tanto que a gente está vendo aí um Grixis no top 8, o Val, 2 Val no top 8, né? Talvez os decks de 3 cores também, né? A gente fica chorando demais, mas eles estão aí. É até irônico isso que você falou, Madruga, porque eu acho que esse é o recorde de decks de 3 cores num top 8 nosso. Pois é. Mas quando a gente for falar do top 8, a gente tem que falar. É um meta esquisito, né? É um meta bem esquisito. Eu acho que é um meta em modificação, sabe? Em adaptação. Talvez isso até seja um reflexo de início de temporada, né? E início de uma temporada que, inclusive, foi bombardeada de novas peças. Eu acho que sim. O hiato reflete nisso, o início de temporada reflete nisso, a chegada de novos jogadores reflete nisso. Tem vários fatores. Eu imagino que a gente vai acabar essa etapa em meados de janeiro, porque eu acho que, né, é de bom tom a gente fazer uma pausa na última semana do ano, então talvez mais 2 semanas. E aí o que acontece? Já vai vir Lorien no final de janeiro. De Lorien, eu acho que Tartarugas Ninjas é a próxima, eu acho que não dá 2 meses de diferença entre uma e a outra. Eu tô muito ansioso para Lorien, viu? Nossa. Eu também acho que Lorien vai ser fantástico. Vai ser interessante. Vai ser bem interessante. Eu não sou um Universo Beyond hater. Não sou. Mas Homem-Aranha foi um set muito ruim. E total. E ano que vem você tem Tartarugas Ninjas, que vai ser um set estranho. A gente vai ter Star Trek, que vai ser um set muito estranho. Mas, porra, Avatar foi Apesar tão de eu gostar gostoso. de Star Trek, eu compartilho da sua opinião. Não, mas tem muita gente que usa o argumento de tipo assim, quando aparecer alguma coisa que você gosta no Universo Beyond, você vai gostar. Não é isso, velho. Eu quero carta boa, eu quero carta que vai jogar. E assim, eu sou uma pessoa muito estética, né? Eu acho que a estética, eu acho que esse esgarçamento estético que o Magic está fazendo é um esgarçamento estético muito, muito ruim, cara. Pombo de Nova York, Ilha de Pizza. Avatar, igual o Pedro nunca viu Avatar. Eu adoro Avatar, eu assisti, eu já era adulto, inclusive, quando assisti Avatar. Eu não tenho esse peso da infância. Foi uma das coisas que eu vi na minha vida, né? Porra, mas, cara, olha a arte das cartas. Olha a delícia que essas cartas são de flavor, velho. Olha como muito fino. Aquelas cartas, velho, se você tira as lendas, se tivesse um homem path do Avatar, né, que graças a Deus não tem, mas se tivesse um homem path do Avatar, a gente nem ia perceber, porque o universo ali seria. Ele é adjacente ao Magic, né? A mesma coisa o Final Fantasy, né? Final Fantasy tem uma coisa que eu gosto muito. Final Fantasy é muito bom, cara. Final Fantasy foi por todos os gêneros da fantasia, né? Final Fantasy tem fantasia medieval no Final Fantasy IX, Final Fantasy tem steampunk no Final Fantasy XII. Você tem essa eu não saberia o que mas é uma fantasia futurística, né? Algo que é o Final Fantasy 7 e 8, né? Que é uma coisa. E você tem outros, né? O Final Fantasy 16, eu acho, o 15, eu não sei, esses eu não joguei, esses mais novos, mas que é uma coisa muito contemporânea, né? Tem uma vibe contemporânea, mas também com fantasia. Talvez eu diria aqui, como um amante da literatura latino-americana, talvez um realismo fantástico aí, um realismo mágico, né? Não sei, mas mas porra, essas coisas são legais, mas Star Trek, Homem-Aranha, não sei, cara. Assim, se Star Trek, se os caras conseguirem colocar, aí a opinião,
Se os caras conseguirem colocar em Star Trek um pouco do tempero de Edge of Eternities, por exemplo... É isso que eu ia falar, a temática é parecida. Eu acho que dá para acertar. Não, você sabe o que eu acho? Eu acho que, acima de tudo, as cartas são boas, o design do set é bom. Eu acho que isso é supremo. Para nós, acho que é o principal. O deveria que ser, talvez. Eu acho que obviamente, a gente se qualificar como jogadores competitivos é uma coisa... É se elevar demais, né? Mas, enfim, a gente gosta de jogar Magic competitivamente. Nós não temos, pelo menos eu não vou falar por vocês, mas eu não tenho apego ao lore de Magic. Eu não sei quem é Urza, eu não sei quem é Mishra. Eu tô cagando o que aconteceu com o Jace em qualquer lugar que ele foi. Quantas idas e vindas do Jace. É claro que eu faço T de Teferi, né? Mas é porque, porra, né? Blue Mage negro não tem como, né, velho? O cara é dos meus. Mas eu não tenho... Eu não me importo com Lord Magic, fraga, velho. Eu não me importo, eu gosto de harmonia estética e eu gosto de carta boa. Se aparecer uma das duas... Porque, por exemplo, velho, Thunder Junction, uma bosta. Por quê? Carta ruim e harmonia tem Stock Up, que é, porra, minha carta predileta do Artesão, talvez. Apesar que Brain Surge tomou o lugar dela no meu coração nos draws. Mas Thunder Junction, esteticamente horroroso. Você fala Thunder Junction ou Aether Drift? Thunder Junction. O Stock Up é Aether Drift, né? Stock Up é isso. Mas a Aether Drift, péssimo set, cartas ruins, estética péssima. Thunder Junction, tem cartas boas, na verdade, mas... velho pai. Péssima estética. Fala mal de OTJ pra mim não, hein, cara. Call of Manor, péssima estética. Duskmoor, péssima estética, mas Duskmoor é bom. Duskmoor é bom, cara. Duskmoor tem boas cartas. Tem coisa. Então, assim... Duskmoor não tem gostei, cara. Duskmoor é bom. Eu amo filmes de terror dos anos 80, mas eu não... Stranger Things, assim, é bem nessa vibe, né? Então, assim, é isso que me pega, né? Então, mas, por exemplo, Duskmoor é um set que eu gosto porque tem boas cartas, tem coisa legal acontecendo. O draft foi bom, né, Pilo? Você que é mais adaptador do que a gente. Muito. Agora você pega... Diverso. Aether Drift eu não draftei. Thunder Junction, velho, eu acho que foi um dos piores drafts que eu joguei, velho. Thunder Junction muito rápido, coisa assim, um formato muito rápido, eu não gostei. Eu acho mas deu umas cartinhas boas para nós. Tem This Town. Em relação... O This Town em Big Enough é uma carta que, inclusive, foi banida no Standard, né? E é de Thunder Junction também. É boa mesmo. Mas assim, que eu falo, tem algumas cartas boas, sim. Isso que você falou, eu acho que às vezes o que define um set ser muito bom é o quão memorável ele é, né? Por exemplo, acho que de Tarkir, ao longo desse ano, pelo menos para mim, de Tarkir em diante, e excluindo o Homem-Aranha, Tarkir, Final Fantasy, Edge of Eternities e Avatar, esse ano eu vou falar para vocês, eu não tenho nada para que reclamar, não. Assim, a Aether Drift eu achei ok. Eu achei abaixo. E eu vou falar acho que assim, a grande função de Aether Drift para nós foi ter trago Stock Up. Mas um feitiço em comum de 3 manas não pode ser a melhor carta de um set, não, cara. Num set cuja temática é a corrida, né? Não, só isso, porque eu não tô falando de artesão. Eu tô falando... O impacto de Aether Drift foi muito pequeno, velho. De fato. A mecânica lá de Start Your Engines, né? Não foi grandes coisas. Até funcionou, né? Teve algumas cartas que jogam, como aquele encantamento que entra e sacrifica, ou o cara descarta uma carta, mas assim, é blé, né? Aquela coisa blé. E assim, o Pedro sabe muito bem, talvez o Pilo não saiba, mas eu sou um grande fã de corridas, né? Eu amo corrida, eu sou aficionado com Fórmula 1, eu amo carros, enfim...
Eu gosto de carros antigos, eu tenho Que uma legal, loucura por carros, né? Aguarde, Madruga. Eu fiquei sabendo que em 2027 vai chegar Super Mario Kart pro Magic, hein? Ó, louco. Se tiver carta boa, velho, 100%, bora lá. Se o gameplay é bom, geralmente o pessoal releva coisas e se preocupa mais com a experiência em si, né? Mas, galera, só lembrando, a gente não é um podcast de Magic, a gente é um podcast de Superliga. Vamos passar para os nossos assuntos principais? Vamos lá. Não, mas é bom fazer uma abertura diferente assim também, é bom conversar. Pessoal, top 8, surpreendente, 4 jogadores novos no top 4, galerinha de Fortaleza, sinistra, mas eu queria puxar aqui, na verdade, uma ideia. Eu e o Pilo já trocamos um pouco de ideia sobre isso. Pilo, 2 decks, praticamente 3 decks de Pauper no top 8. Fala disso pra gente. Então, abrindo um pouco da conversa que eu tive com o Arthur, foi até no sábado no nosso pós-jogo, e só falar uma coisa rapidinho sobre isso. Eu acho até muito louco. Só um parênteses, Pilo, desculpa, antes de você começar, são 3 decks vindo do Pauper e 5 posições no top 8 das 8. Na verdade, são 4, né? Porque tem os 2 Terror, o Rato do Mesmes e o Grixis, que é meio Pauper também, né? O Affinity é total. É verdade, 4. Isso. Caramba, assim, obviamente, todos os decks com cartas que são legais apenas no artesão, né? Então, assim, mas manda bronca. Perdão, mas aqui, só um parênteses até no que você falou do jogo do Matheus. Rapidinho, primeiro você tinha falado que você sentiu que a sua lista tá madura. E jogando, eu senti igual. O que eu acho doido de pensar numa situação dessa, né? Beleza, é um combo deck, o cara achou a janela dele e tudo. Mas no nosso confronto, por exemplo, assim, a sua lista ela me pareceu muito capaz de estar sempre passando aberta e com as respostas e talvez tendo condições até de jogar em volta de coisas, sabe? Então, no final das contas, quando a gente para pensar assim, igual você colocou, e zero brincadeiras aqui, né? Realmente, com todo respeito ao Matheus, mas quando a gente, se você bota na balança, né? No vácuo mesmo, lista A, lista B, você fala, então, mas o que aconteceu aqui, né? Eu aconteci aqui. Porque... E o Matheus aconteceu lá também. Não, claro. Dando 100% de crédito pro cara. Ele... Quando uma vitória acontece, a pessoa, ela tem o mérito. Isso não é, né? A gente não pode invalidar isso, não. Mas eu realmente, assim, no último episódio eu falei da questão da maturidade da lista do Pedro e jogando com você na última rodada, eu senti isso também, né? Então, acho que a única coisa que eu acho que você poderia talvez avaliar é isso. Bom, tirar como aprendizado, né? Para tentar evitar determinadas situações. Muitas vezes, quando a gente acho que isso vale para todo mundo, assim, quando a gente às vezes sente que nós estamos na frente, né? Numa determinada partida, começar a se perguntar, bom, eu acho que vai dar bom, eu acho que a coisa aqui está caminhando, mas o que eu preciso fazer para não perder esse jogo? Né? Talvez assim, eu preciso jogar em volta de quê? Né? Às vezes dar um alt tab, olhar para os alts do cara, não sei. Talvez usar o tempo um pouco ao nosso favor, né? Eu não estou dizendo que foi esse o seu caso, porque a gente não estava lá, a gente não viu o replay nem nada, mas eu acho que é um exercício que vale. Até na intenção assim, beleza, eu já encaminhei, então vamos só conduzir, vamos só acabar de fechar essa porta aqui e vamos seguir, né? Mas beleza, no after desse nosso jogo aí, meu e do Arthur, eu cheguei a comentar com ele essa minha impressão, assim, de... Bom, tivemos uma invasão, o artesão virou pauper, né? E eu fiquei com a sensação, assim, de... Eu comecei a pensar um pouco sobre essa questão da filosofia. Bom, quando eu falo filosofia, é algo até que o Vinícius trouxe na participação curta dele no episódio passado, né? Que tipo de filosofia a gente
quer para o artesão. Porque eu acho que, na realidade, a gente nunca chegou a discutir muito isso. A gente sempre foi jogando e as coisas vinham acontecendo, né? E, assim, no final das contas, conversando com o Arthur, ficou claro para mim que, bom, é até saudável a gente ter Pauper Decks praticamente idênticos ao IRL aqui. E é algo que é uma transição natural, assim, sabe? A única coisa que eu fico pensando em relação a isso, né, levando para a linha da filosofia, né, qual que é a filosofia que a gente poderia... Qual que é a filosofia que a gente quer para o artesão? É manter diversidade e aceitar que antes do artesão existe uma realidade muito já consolidada, né, como é a do Pauper. E aí, quando eu falo uma realidade muito consolidada, aqui sou eu falando, por exemplo, do Affinity. Assim. O Affinity ele existe desde de Rodin. E tem gente que ama jogar com e tem gente que abomina jogar contra. Assim. Eu tenho comigo que eu acho que o Affinity ele é uma coisa muito polêmica. Ele tem um negócio muito complexo em volta dele. E no caso aqui, nós inclusive temos um Affinity no corte, né? Por um lado, eu acho muito legal a gente ter algo representado assim, ainda mais na forma de um novo jogador, né? E a única coisa que eu acho que a gente poderia começar a se perguntar o quão positivo ou negativo essa realidade do Pauper é para nós. No final das contas, eu acho que a coisa vai numa linha mais positiva do que qualquer coisa, porque é sempre bom a gente ter diversidade, novos players, e eu acho que acaba sendo um pouco inevitável ter... assim, exigir que uma pessoa de primeira viagem com background de Pauper não queira jogar com o baralho Pauper safe dele, né? E simplesmente vai entrar de cabeça numa primeira viagem, assim, com algum baralho aleatório do artesão, né? Então, assim, não sei o que vocês acham disso, mas acho que no final das contas, para mim, o saldo dessa balança ele continua sendo mais positivo do que negativo. O Arthur conseguiu me convencer, mas foi algo que me saltou os olhos, sabe? Eu falei, então, será que isso no longo prazo, será que o artesão vira pauper? Eu acho que isso não vai acontecer, né? Mas talvez seja um comportamento que a gente pode começar a prestar um pouco mais de atenção. E, mais uma vez, continuar olhando com muito cuidado, com muito carinho, pro avanço, pro progresso do Affinity. Eu realmente acho que o Affinity ele tem coisa problemática ali, mas a gente precisa de tempo. E eu tô falando isso porque o Affinity já é problemático desde Mirrodin, assim, desde 2003, que a coisa vira e mexe, a gente tem problemas, discussões e coisas nesse sentido. Mas, no geral, eu acho que é muito positivo a gente ter essa turma nova chegando. Assim. Não, maravilha. Pedro, vamos falar aí sobre o top 8. O que você gostaria de destacar, que te chamou atenção, além do fato de haver novatos nessa lista de candidatos ao título? Muito bem. Só para ampliar um pouco a discussão a respeito dessa questão do pauper, no artesão, no momento, eu acho que isso eu avalio que isso passa muito pelas anthologies que estão chegando para o Arena, sabe? Uhum. A gente pega decks que já são consolidados, já tem uma base de teste ofensiva e transporta eles para o nosso universo de experimentação, vamos dizer assim, que é um universo altamente experimental, a gente sempre está trazendo coisas novas. Então, se a gente pega decks já consolidados e consegue adaptá-los a um universo experimental, eu acho que é natural que eles se deem bem no geral, sabe? Uhum. E
Por outro lado, eu acredito que com o tempo, o próprio meta ele vai se ajustar e vai se adaptar. E o que for bom de verdade vai ficar, o que não for vai sair. E eu não acredito que a gente tenha um domínio pauper a longo prazo. Uhum. Obviamente, eu estou falando isso sem saber o que vai chegar para o Arena em termos de anthologies daqui para frente, mas o que a Sim, gente tem até então, eu acredito que é um ambiente adaptável, sabe? sim. É, e por essa questão, eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Você se mutou, Pedro. Voltei, perdão. Você falou por esse motivo eu não tenho nenhum tipo de De Preconceito. reserva, de preconceito, de reserva com o que está acontecendo, com o que está acontecendo nesse exato momento, né? O que a gente tem visto aí de terror, de madness e afins dominando. Vamos aguardar os próximos capítulos, né, para ver onde que isso vai chegar. E você sabe por que eu não vejo isso como problemático? Só para completar, perdão, Pedro? Porque o Madness está aí já há um tempão, é um deck tier 2 no artesão, vamos colocar assim. Terror, idem, obviamente, com a chegada de Snuffout, as coisas mudam um pouco, né? O spell é sempre muito poderoso. E o Grixis, também não é a primeira vez que o Grixis aparece, né? É a primeira vez que ele pega top 8. O que mudou no Grixis, né? Recentemente, né? O que mudou no Grixis é que além de vermelho apareceu, né? Mas a gente já tinha preto e azul. Galvanic Blast. Mas Galvanic Blast já está no formato há muito tempo, né? Eu falo assim, Galvanic Blast aparecendo nas cabeças, né? Ah, sim. E assim, vamos considerar que, beleza, talvez a inspiração seja do Pauper, mas esse é um deck de Kozilek Ancillin que só existe, só tem como ser feito. Sim. Com certeza. Não só no nosso formato, no Peasant tem também, eu acho, alguns Grixis usam, mas então assim, não é uma Ceteris Paribus, né, que eles diriam, né? Não é completamente análogo, né? Existe uma adaptação desses. Perdão, Madruga. Não, já conclui. Fazendo um gancho com a sua pergunta, a gente também não pode ignorar o nível de habilidade dessa galera que está entrando agora, né? Com certeza. São pessoas que a gente não conhece, né? O holandês a gente até já teve certo contato, né? Nos torneios italianos, né? Vamos usar o nome da pessoa, né? O Wilco. Wilco Bimolt. Perdão pela pronúncia aí, provavelmente vai estar errada, mas é isso aí. Talvez esse dá intenção de ver, acho que tem, hein? Wilco, sei lá. Enfim. Obviamente, eles trazem atributos inerentes à qualidade do jogo deles para a nossa liga, né? E como a gente não conhecia, isso acaba pegando a gente no contrapé, né? Porque a gente não sabe o que esperar dessas pessoas. Agora a gente sabe. Então, isso, querendo ou não, isso influencia tanto nas nossas análises de partidas, né? Quanto na análise do aproveitamento final, né? Tanto que eu já coloquei no início a curiosidade, né? A gente tem um top 4 formado só por novatos no grupo. Não quer dizer que são novatos no médico, obviamente não são, né? Então, isso é interessante também. Eu vejo isso como algo positivo. Eu brinquei no começo, né? Eu falei que é inaceitável a galera da velha guarda ficar de fora do top 8, mas eu acho positiva essa reciclagem, né, dos cortes, porque mostra o quão inclusivo é o artesão, é o nosso formato, né? Então ele dá margem para alguém chegar no formato, alguém que não teve nenhum contato com o formato até então e ser bem sucedido logo de cara. Eu vejo isso como algo positivo. Nós três costumamos estar sempre no topo dos rankings de temporada. Eu acho que a gente sempre está entre os 5 primeiros, né? Desde quando a gente começou a organizar isso. Desde quando o mundo é mundo. Desde quando o mundo é mundo, né? Desde quando Deus fez os animais e viu que era bom, nós estamos no top 5 aí dos rankings
dos nossos rankings. Contudo, não é a primeira vez que nós três ficamos juntos fora do top 8, né? A gente costuma passar umas vergonhazinhas juntos também, né? Então, assim, o precedente histórico já está estabelecido também, né? Assim, eu posso falar a respeito da minha própria campanha, desse 9º lugar amargo, né? Que eu brinquei lá no grupo, que a pior posição para se terminar um torneio é a primeira posição depois do corte. O nono é duro mesmo. Mas, assim, sobre a minha campanha, eu não tenho o que falar. Tanto as minhas vitórias contra o Pilo, contra o Matheus e contra o Will foram vitórias, assim, brigadas, mas foram vitórias limpas. Eu considero o merecimento nas vitórias. E as duas derrotas contra o Alan Jones e contra o Pequeno, assim, eu simplesmente não pude fazer nada nos jogos. Então, não tinha outro resultado possível que não esse, sabe? A minha campanha era para ser um 3-2 e foi o que foi. Então, assim, eu não guardo nenhum tipo de mágoa, de ressentimento e bora para a próxima. Mas eu guardo mágoa e ressentimento, mas isso é só o jeito que eu sou, viu, gente? Não é? Mas aqui, Pedro, rapidinho, no final das contas, eu acho que um resultado desse, ele só, né, a gente sabe que você gostaria de ter passado no corte, mas eu acho que um resultado desse, ele só continua mostrando o quão sólido a Shell ou a estrutura base do Recursion ela é, assim. Com Ruts, defendendo a bandeira do Recursion. Ruts, tem Marauder, agora esses golgarizeiros são foda, velho. A turminha do Golgar. E eu vou falar um negócio pra vocês. Agora que eu, vamos dizer, tô com tempo sobrando, que não tem corte, não tem nada, né? A gente já começa, às vezes, até a pensar numa etapa 2. Eu tenho me surpreendido com Necromância, cara. E eu não tô falando de banimento. Eu não tô falando de banimento nem nada, não. Eu tô falando assim, a carta entrega e a versatilidade dela é surpreendente, assim. Seja pro nosso lado, ou seja pegando coisas até do cemitério do oponente, sabe? Só antes do Pedro falar, porque o Pedro tem experiência com a carta, mas eu tenho testado Necromancia como um incon de deck control. Você responde infinito. Isso. E depois eu pego alguma coisa do grave do oponente e jogo. E ela é legal. Como eu estou tentando jogar com a fadinha que entra em jogo, né? A fadinha também vira um Snapcaster de 3 manas, né? Dá para eu reutilizar alguma coisa. Apesar dela vai sair depois, mas numa emergência, né? Tem sido legal, eu tenho gostado, velho. Eu acho. É uma puta carta, né, velho? E é uma carta que, vamos falar bem a verdade. Power level descontado é aquele design clássico dos anos 90, né? Que você lê o texto e você não entende o que está escrito ali. Nossa, é muito texto numa carta só, né, cara? Mas assim, quando você começa a jogar, você entende rapidinho como é que funciona, mas... Só para... Pode. Só para concluir a análise sobre a minha campanha, dá para se argumentar por que você não trouxe uma coisa que já estava consolidada, já que você recorreu a um plano B, né? Por que você não trouxe algo já consolidado nos últimos torneios e tudo mais? Cara, você pega Eternal Witness, você pega Life and Death, você pega Harmonize, Dismember, Snuff Out, Necromancy. Só carta sólida. Cara, eu devia isso ao Recursion, testar essas cartas no deck. Eu não podia não testá-las. Eu tinha que trazer essas cartas para jogo. Sim, eu continuo defendendo o potencial das 6 no Recursion. Ainda preciso trabalhar um pouquinho essa lista para poder superar essa barreira do 3-2. Estou defendendo essas 6 cartas no deck. Não tiraria nenhuma delas numa próxima versão. Não, é muito sólido. Cada uma dessas que você descreveu, assim, é solidez pura. As cartas, elas vão entregar. Mas eu tô sendo bem honesto, assim, eu tô bem surpreso com Necromancy. E eu tô falando, assim, de 4 cópias de main, sem medo de ser feliz. É uma carta muito forte. A única coisa que eu acho que vale compartilhar, fazer ela na end step, achando que a gente vai pegar a criatura
no passe até o fim do próximo turno, não rola. Eu cheguei a fazer isso uma vez, me custou uma partida, inclusive, e eu falei, tá, lições aprendidas nunca mais. Por outro lado, você pode usar ela como ferramenta de grave hate, né? Porque o oponente dá um alvo em uma criatura no próprio grave, você vai lá e bota nem que seja em flash. speed. Ela tem inúmeras aplicações. Ela serve para fazer ambush, ela serve para usar alguma coisa que dá um flashback ou você poder rejogar. Mas é porque ela usa a clean-up step, né? Que é a última fase da etapa final. Eu e o Pedro, a gente cometeu esse erro também testando. Igual você falou, o template da carta é template dos anos 90. Então o texto dela é muito grande, então se liga nessa interação. Se liga nessa interação para vocês de necromância. Etapa final, antes da etapa final da segunda etapa do jogador, no turno do jogador do seu adversário. Necromância, Flicker Wisp. Bota o Flicker Wisp, você blinka o próprio Flicker Wisp. Não, peraí, eu acho. E aí ele fica, ele fica. Funciona, o Flicker Wisp você pode dar alvo em qualquer permanente, né? Isso. Caramba, boa. Inclusive é uma carta. Não pode ser nela mesma. Ela não pode dar algo nela mesma. Não, então tem um jeito. Então, peraí. Porque eu fiz essa Another, né? Mas é permanente, né? É qualquer permanente que não seja ele. Permanente, isso. Eu achava que ele podia dar algo nele. Seria meio forte, eu acho. Inclusive, já que falaram de Flicker Wisp, o meu plano A para esse era um deck com Flicker Wisp, mas no final acabou não dando certo. Tem uma interação aqui, gente. Eu esqueci a interação, mas vamos passar. Vamos lá, vamos. Não, se você lembrar, a gente abre o parênteses. Isso, a gente abre o parênteses. Então manda bronca. Vamos mandar bronca aí, galera. Vocês querem olhar um pouquinho para cá da lista do top ou a gente eu acho que a gente não precisa falar de lista, porque a gente já fez as listas por listas, né? Vamos só falar dos jogos, que a gente espera e do desempenho dos jogadores. Isso, dos confrontos. Rapidinho, eu só lembrei de uma coisa aqui, foi literalmente agora. O Pedro falou desse Flicker Wisp deck aí que ele estava pensando, e no último programa eu esqueci de colocar aqui uma aspas decepção, e aí assim, decepção geral, e eu vou tomar o Affinity do top 8 como exemplo. Poxa, ninguém trouxe Cryogen Relic, cara. Como assim? Pois é. Eu tô falando isso, depois acho que aqui, devido a problemas de compartilhamento da última vez, eu acho que eu não vou me arriscar a fazer isso agora, não. Mas no 17 Lands, se vocês olharem no limitado de Edge of Eternities, Cryogen Relic é a carta comum, é uma carta comum com mais de 60% de win rate nos jogos de limitado. Eu acho que isso fala muito, assim. Beleza, rapidinho ela foi incorporada nos baralhos do Pauper, né? Mas eu juro para vocês que eu esperava a Cryogen Relic não só nos Affinity Decks aqui do Artesão, mas em outras variantes aí, não sei, às vezes um Jeskai Pixie ou um Azorius Pixie, alguma coisa assim, sabe? E nada, né? Acho que foram 0 cópias de Cryogen Relic. Então, assim, não sei se o pessoal tá dormindo. Eu vou falar para vocês, assim, até que quando eu falo tá dormindo, assim, tá dormindo em relação à carta, né? Não se atentou a isso. E eu já cheguei a imaginar Cryogen Relic até não... Isso aí, inclusive, não foi ideia minha, não. Foi ideia do Pedro no último programa pós-Superliga. Um Dimir Sec, né? Um Dimir Sacrifice ali com Umbral Collar, que também é de
de Edge of Eternities, né? O 2 manas 3/2, sacrifica o que você quiser de graça, Surveil 1, né? Mas enfim, eu só queria abrir esse parênteses porque eu realmente esperava ver baralhos abusando de Cryogen Relic, que não aconteceu. E a carta é muito sólida porque, diferentemente de Ichor Wellspring, ela é muito mais ativa, né? O Ichor Wellspring, para você comprar a segunda, você precisa correr atrás, você precisa fazer por onde. A Cryogen Relic, a compra da segunda carta, se você quiser, é só você sacrificar ela no momento certo para ter acesso ao stun counter, né? Mas enfim, só abrir nesse parênteses aí, porque não aconteceu, ela não apareceu, e talvez numa próxima a gente espero que o pessoal dê um pouquinho mais de respeito para uma carta que eu acho que é muito sólida. Assim. Eu lembrei a interação, deixa eu só fazer esse parêntese. Vai lá. A interação é a seguinte: você dá o Necromance na fadinha de 3 manas. Por 1 mana, você coloca o Flicker Wisp em jogo com Unearth. Com o Unearth, você blinka. Quando o Flicker Wisp entra, você blinka a fadinha. Uhum. E aí o que acontece? A fadinha volta, você pode utilizar mais alguma coisa que ela vai colocar em jogo, vai pegar do cemitério e ela fica em campo. Você tá falando aquela de Eldraine, né? Isso, 3 manas, 3/1. Aí seria um Esper, né, no caso. Na verdade, não precisa ser Esper, né? Mas, enfim, pode ser algum deck com Grave. Se você joga essa carta pro Grave, dá para você poder utilizá-la, né? Mas, enfim, um Esper seria ideal, né? Uhum. Igual você falou, é muita versatilidade, assim, né? Atrelada à carta. E sendo um encantamento também não é difícil de hatear. Não. Por enquanto, eu acho que tá bem. A carta tem mais a agregar do que o contrário. Vamos para os confrontos, pessoal. Vai lá, Pedro. Vamos lá. Eu quero falar dos 2 confrontos aí em que a gente vai ter decks de combo, né? Vindo do bottom seed aí. São Curió contra Felkin, Ismael contra Ferrel. Eu quero lembrar aqui que ambos os top seeders, né? Os que passaram no top 4 aí, eles já enfrentaram decks de combo pelo menos uma vez nesse torneio. Questões probabilísticas, né? Acho que todo mundo jogou contra algum deck de combo. Deve ter poucas pessoas que não jogaram contra combo nesse torneio. Mas, enfim, os 2 já jogaram contra e já venceram. Né? O Curió venceu o Will na rodada 2 e o Ismael venceu o próprio Ferrel na rodada 3. Então, eles já mostraram que conseguem confirmar essa vantagem. Né? Agora, já com a vantagem de poder iniciar jogando no Play logo no G1, eu não tenho motivos para duvidar que eles consigam confirmar essa vantagem. Pedro, que esses decks... Diga. Você consegue compartilhar a tabela aí para nós, a planilha? Claro. Chegou aí. Beleza. Então, Rakdos Madness contra... aqui a gente tem um Madness contra Val Combo, né? Uhum. O Curió, ele já venceu o Will na rodada 2. O deck é um pouquinho diferente do deck do Felkin, a premissa é a mesma, né? E, assim, a mesma coisa aqui embaixo, né? A gente tem o Ismael que passou em terceiro contra o Ferrel que passou em sexto. E na rodada 3 o Ismael venceu o Ferrel também, por 2-1. Assim, a gente sempre tem que respeitar decks de combo, né? Porque quando a gente menos espera, eles roubam a partida. Então, muito embora eu não coloco grandes vantagens aqui para os top seeders. Eu diria que talvez Curió contra Felkin 60-40 no máximo. E Ismael Ferrel eu colocaria 55-45. Mas eu acredito que são vantagens
não muito robustas, mas acredito que são suficientes para colocá-los na próxima fase. Acho que a gente poderia fazer uma pequena correção aqui. Acho que no começo a gente falou dos 50% do top 8 de Pauper Decks, mas na realidade é mais, né? O pequeno... Não, dos médios... a gente pode... O Poison do pequeno, eu acho que ele é inspirado num Poison do Pauper, né? Não sei. Se eu não tiver enganado, assim... Se for... Eu acho que o Vinícius pode falar melhor. Inclusive, quando a gente chegar lá... Ele que trouxe a inspiração do Commander. Quando ele fez essa lista. Tá. Mas não é um deck novo também. O Júlio jogou com ele numa Copa. O Thiago também. Porque assim, eu tenho uma lembrança, coisa de Magic Online, assim, eu já enfrentei uma variante desse Poison, mas numa versão Pauper, jogando com os terrenos de Mercadian Masks, aqueles terrenos que entram virados. Quando você vira, entram virados, 2 marcadores, você tira um marcador, adiciona 2 manas. E abusa muito de Proliferate, enfim. Quando chegar no confronto do Vinícius, eu acho que a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Curió e Felkin. Eu também acho que o Curió tem uma vantagem. O deck dele é muito rápido e eu acho que o Felkin não tem tanta interação, né? O Felkin tem path de main? Você consegue abrir rapidinho aí? Só pra gente... Assim, eu sinto que no caso do Rakdos, se eu fosse o jogador de Rakdos, eu ficaria... Não tem path? Só de side? Não tem interação. Caramba, linear seco, assim. Zero interação. Mas nem no site, deixa eu ver. Não, né? No site tem Ossifiquei. É lento, né? Podia ter respeito. Algum respeito pela Mirror, pelo menos tem, né? Mas o caminho pro exílio aqui é o no lugar do Ossification ali, com certeza, né? Pensando assim em otimização. Mas se eu fosse o jogador de Rakdos, eu acho que eu iria me ver numa posição meio assim, bom, eu vou ser agressivo ou eu vou ser reativo, né? Porque se eu for agressivo e passar virado o tempo todo, tipo, sabe, curvado, né? Eu vou curvar e vou te agredir, vou curvar e vou te agredir. Beleza. Se o cara do lado de lá não sentir que não tem resistência, então ele vai me combar. Eu não sei. Comparando os dois decks de combo, eu vejo o deck do Ferrell bem mais maduro, viu? Do que mais competitivo. Não, Malevolent Rumble, Caminho pro Exílio, Surge of Salvation para se proteger. Sim. Peraí, o Ferrell tem Caminho pro Exílio, né? Ou não? Tem Caminho pro Exílio, Malevolent Rumble. O Cosmic Rebirth é muito sólido, né? Mas de qualquer forma, assim, o Felkin passou, ele tem méritos, a lista dele provavelmente entrega, né? Mas eu não sei o que vocês acham, assim, nessa coisa do Rakdos versus combo, né? Porque o Rakdos, ele precisa ser proativo e linear para querer vencer, mas é aquilo, você vai agredir e passar virado sem dar margem pro oponente e dizendo para ele o tempo todo, eu vou te agredir, eu não quero saber de você, então se você tiver o combo, você tem o combo e acabou. Eu não sei, eu também não sei o que o Curió trouxe no side, né? Às vezes ele tem alguma resposta pronta, assim, para... E o fato também do Felkin não ter interação prejudica um pouco, né? Porque as criaturas do... E tem interação, né? Ele tem Galvanic Blast no main, tem Endurance no side. O Piroclasma... no side também. O Piroclasma pode fazer um... e tem o Tibalt. O Tibalt para o combo também, né? O Rakdos, na realidade, tá bem... Tá bem munido. Tá bem munido. Talvez pro Felkin seja uma partida difícil mesmo. Mas se o Felkin vencer, eu acho que zero surpresa, né?
O Wilk TH, Acho que pessoal. se eu, só para fechar esse confronto, acho que se eu passasse no lugar do Felk, eu teria mais chance contra o Curió do que ele Eu próprio. concordo. Com todo respeito ao brother, eu concordo. O Wilk TH, eu vou botar aqui também 55 pro Wilco. Zet contra Blue Terror. São dois decks. Abre o Zet rapidinho aí, por gentileza. Eu não diria. O Izete, obviamente, é um deck agro, né? Um deck Spell Slinger, mas são decks entre 1000 aspas com características tempo, né? Uhum. E eu acho que o deck do Wilco é mais explosivo, né? Então o que vai Isso. obrigar o TH a jogar como reativo aqui, né? Só queria comentar uma coisa, né? Esses Izetes, aí até a lista do Arthur também, é impressionante como é que a presença de uma carta, ou de duas talvez, elas amadurecem, elas pegam uma lista e saltam ela de patamar, assim. O fato do Wizards agora ter acesso a Ponder, velho, eu fico pensando assim, talvez com a presença de Ponder, Dragon's Rage Channelier possa voltar a ser uma carta mais interessante, sabe? Eu não sei. O nerf nela foi muito pesado. Eu acho que. Você sabe qual que eu acho que é a carta que se beneficia muito de Ponder? Buff para baixo. Buff para baixo. Você sabe qual que eu acho que é a carta que se beneficia muito de Ponder? O Pteramander. Ah, sim. Porque o Pteramander com acesso a Ponder e Taunt Scour, Nossa, total. eu acho que ela se torna uma... Porque por uma mana, né, velho? É uma ameaça... que eu vejo ela conseguindo colocar marcadores aí no turno 3, talvez. E volta lá rapidinho, Pedro. Claro, ele não tá aí para poder falar, mas eu olho para uma lista dessa e eu penso, a sensação que eu tenho é assim, Ponder, Swift Spear Teachings, Wizard's Lightning, Symmetry Sage, Balmor, e a Otter ali com Prowess. Acho que só essas cartas me parecem ser capazes de meio que carregar uma lista dessa, assim. Não, é muito bom, essa lista é muito boa. Porque é muita solidez, eu acho que é muito card quality. Aí, você, olhando para uma lista dessa, você entende assim por que o cara passou, né? A única coisa que eu sinto falta numa lista como essa, apesar dele ter Into the Floodbone, é alguma mágica assim que dá 5 de dano, igual o Wizard Phoenix do Pioneer, ele usa Lightning X, né? Lightning X às vezes resolve uns problemas, assim, umas criaturas grandes, uns 4/4, 5/5, né? E aqui... o Pedro tá com o mouse no Discharge. O Discharge dá dano em qualquer alvo? Não. Então beleza. É meio lento, né? Vamos... 2 manas feitiço, mas faz o job. Beleza. Ela é lenta, mas por conta do desconto do Stormcat, ela é uma carta que pode ser uma mana. É verdade. Eu acho esse bichinho aqui muito limpo, viu? Demais. Ele tem 3 habilidades muito boas. Demais. A única ressalva, assim, se eu pegasse para testar, a única mudança que eu faria, coloca no tritão ali de Horizons 3. Ele é um wizard, né? Beleza. A habilidade dele de Bestow é compreensível, é legal, torna a carta um 2/1. Ele é um wizard, mas eu acho que pelo histórico e pela solidez, eu colocaria Swift Spear no lugar. Monastério Swift Spear. Mas enfim, é só um parênteses. Esse Zet é muito sólido, eu acho que ele... a gente entende, olhando para uma lista dessa, a gente entende o porquê que ela passou, né? E vamos falar bem a verdade. Izete Prowess é o deck do momento em vários formatos, né? Sim. O Izete é um deck muito forte no Standard. O Izete Baniram o Vive, mas o Izete continua, né? O Izete é um deck forte no Modern, né? Também Prowess. E, obviamente, é um deck diferente, mas
usa Core Steel Cutter agora, o Zet também é um deck forte no Legacy. Né? Total. E o Pioneer é um formato não existente, não é exatamente Zet, mas você tem o Group Prowess hoje, que parece ser o deck mais forte no Pioneer também. Né? E o deck do TH é aquilo, né, velho? Ele é limpíssimo, né? Mas, 3 Ponder, brother. Faz isso não. Joga com 4, não vai te fazer mal, não. Pois é. E o Treasure Cruise é uma carta, viu? E assim, olhando... Eu falei isso, acho que no último programa, em relação à lista do Mike. Ele tá com um Kozilek Ancilling. Pra mim, quem joga com um, joga com 2. Não faz mal. Às vezes uma sarrilhezinha também, né? Esse Kozilek Ancilling perdido aí eu não entendi, não. Ele poderia jogar com 2. Joga com 2, Mas de qualquer forma, assim, o Thiago tem os méritos. A lista já se provou, né? Ele Sim, dá para entender, porque com o tanto de draw que ele tem no deck e de filter eventualmente também... ele acha, né? Exato. Mas assim, eu concordo com você, eu usaria 2 cópias aqui. O Dismember Inside, talvez... se bem que Dismember contra um red deck igual o Bizet, eu não sei, hein? Isso aqui é algo com o qual eu não concordo. Para mim, um Mono Blue Terror tinha que estar rodando Dismember de main. No mínimo pelo menos 2. Acho que 2, né? Mas eu vou falar um negócio para você. Eu concordo em partes, mas Into the Flood Mal é uma senhora carta, viu? Eu admito, assim, eu demorei muito para me ligar, para entender qual que é disso aí. E o fato de você dar, por exemplo, o peixe virado o gift, né? O grande gift de dar um peixe virado pro oponente, cara, é um custo muito é bem bom, velho. Assim, sinceramente, essa carta de tempos em tempos ela tem me surpreendido, assim, à medida que a gente vai jogando no Arena, testando e tudo. E eu tô falando assim... de Into the Flood Mal, o que vocês acham desse carrinho novo? O veículo de... barquinho. Não, isso aí para mim vamos colocar assim, uma estratégia de bounce blink aí, talvez. Eu gosto. Imagina um Azorius Bounce, onde você vai jogar, por exemplo, com 4 Pix e 4 Skyfish. Bota mais 2 cópias disso aí, como a 9ª e a 10ª peça de Bounce. Eu olho para essa carta e eu penso assim, é um 3 manas 3/3 que pode dar um bounce na criatura do oponente ou na sua. E não é criatura, na realidade, é permanente. Né? O custo de Waterband aí é tranquilo. 3 de Waterband, imagina assim, se você vai jogar com um bounce que tem Tribal Inspector, Novice Inspector, que vai criar fichas, né, diversas. Sério. E o Waterband eu acho que é em Instant Speed também, né? Sim. Aqui no caso é o Exhaust, né? Isso, o Exhaust. Então imagina, o Waterband é o custo. Você passa fechar, você passa aberto, você passa com esse veículo tranquilo, escanteadinho. Se o cara atacar e às vezes ele não se ligar... Eu acho uma cartinha interessante. Eu gosto. E você vê, você tá com o Seventeen Lands aberto aí, né? Ele tá, é uma carta que tá bem posicionada no limitado. Sim, a menos. Sim. Eu gosto muito. É boa. Acho que tem nível de artesão, sim. Mas o Wilco TH, vocês acham que no final das contas dá o Bizet? Eu acho que dá Izete. Eu acho que dá. Como é um deck muito agressivo e ele tendo a vantagem do play no G1, eu acho que ele vai confirmar isso aí. Sim. Uhum. É o quê? Uns 55-45, né? Talvez 60-40. Ok. O TH já se provou, né? O TH a gente tem que respeitar, ele é campeão da liga, mas esse Izete está bem redondo. Eu tô inclinado aqui a não... Eu tô com aquele feeling meio de 50-50, não sei. Mas vamos tocar.
Olha lá. Alan e Isso, Pequeno, né? exato. O Pequeno, ele perdeu 2 jogos, ele perdeu um para o Madness e perdeu um para Combo. Então ele não jogou contra Terror ainda. Só de curiosidade, ele venceu quem? Ele me venceu o Diego, que terminou lá embaixo dessa vez, e venceu... Não, peraí, tô lendo errado. E venceu o Júlio, que é um combo. Ele perdeu um combo e ganhou um combo. Vamos lá. Até porque eu tinha falado que eu acho que valeria falar sobre um pouco mais sobre o baralho do Pequeno. O que você sentiu na sua partida com ele? O que aconteceu? Eu não tinha o que fazer. Meu deck, metade dele morreu contra o Pequeno, porque meu deck tem 15 ou mais remoções e ele não tem alvo para as minhas remoções. Então eu simplesmente assisti ele jogar. Eu não tinha o que fazer. E o Foi pós-side? simplesmente isso. O pós-side, sabe, eu tirei todas as remoções do deck e botei tudo do side, só que aí desconfigurou o deck completamente. O meu jogo ficou lento, ficou travado e eu simplesmente não consegui jogar. Foi um jogo muito frustrante para mim. Eu tô te perguntando porque a sensação que depois que eu comecei a ver que, bom, esse baralho tá progredindo, tá avançando, a coisa tá indo, né? Eu fiquei me perguntando o que estava acontecendo nos jogos em que ele estava vencendo, né? Além disso, eu também eu não consegui encontrar a sinergia, sabe? Encadear as coisas de acordo com a estratégia que eu me propus a seguir, como eu consegui nos outros jogos. Contra o Pequeno, deu tudo absolutamente errado. Não tinha outro resultado. Porque eu fiquei pensando assim, bom, qual que deve estar sendo a maior dificuldade dos oponentes? Porque a sensação que eu tenho é que esse baralho estava totalmente fora do radar de todo mundo. É muito difícil de interagir com isso, ainda mais sabendo que é um baralho só de spells, né? A grande questão do deck do Pequeno é o Painted Prism, porque ele funciona quase como um deck de combo, né? Você ele prolifera... vai controlando ali o jogo no early mid, e quando ele tiver as cartas todas na mão já para fechar, ele finaliza o jogo de uma vez, em um turno só. Sabe? Você prolifera o Prisma, prolifera Poison e continua caçando coisa. Ele, na verdade, ele é um deck combo, né? O nome oficial desse deck em vários formatos é Storm Poison, né? Eu acho assim, o que pode ficar de... Talvez o Vinícius tenha se beneficiado. Porque assim, no último programa ele falou que ele estava infeliz com algumas escolhas, ele ficou tirando sarro dele mesmo. Eu acho que esse baralho não é grandes coisas, mas na realidade é aquilo, né? Às vezes um baralho nas mãos de alguém que já está familiarizado, né? A pessoa sabe o que fazer com esse amontoado de cartas, apesar de algumas escolhas aí poderem ser questionáveis ou não, mas assim... a gente, por exemplo, no caso de... Eu não vejo por que não colocar 4 Ponder aqui no lugar dos 4 Opt, por exemplo. Te dá mais opção, né? Aumenta seu leque de opções, te dá card selection, né? Mas assim, eu acho que é muito mérito dele, mas agora a gente precisaria pensar assim, se um baralho desse existe e a gente, por exemplo, joga de Black Mid-Range, bom, tem que ter duras então, né? A gente tem que começar a respeitar mágicas, né? A gente tem que se propor a... É claro, nós não vamos montar um baralho pensando em enfrentar Poison de novo, claro que não. Mas eu tenho sentido que, assim, com a chegada dos Anthologies, até o baralho do Arthur acho que é um exemplo disso. A gente passou a ter acesso a mágicas muito fortes, né? Mágicas, assim, de presença, com histórico, e eu acho que a gente pode começar a pensar em formas de... Bom, se não... Ou é na mão do oponente, ou é na pilha, né? Interagir com mágicas e não exatamente só com criaturas, né? Agora, eu não consigo ver o Pequeno segurando esse deck do Alan Jones aí, porque tem cartas mortas logo de cara no G1 que ele já vai começar em desvantagem. Por exemplo, você pega o Whisper of the Draws, não faz nada além de proliferar, obviamente. A Anointed Affliction não faz nada contra ele. Então ele já começa na desvantagem, sabe? Eu acredito que e a gente já conversando, assim, vislumbrando uma possível
reviravolta, né? Pegar G2 e G3, tem que jogar muito encaixadinho, ele tem que dar sorte dos draws virem do jeito certo para ele ter uma mão consistente para fechar o jogo e jogando em cima de counters do adversário, da pressão que naturalmente ele vai botar, já vai ter na mesa. Enfim, eu acho um matchup muito difícil para o pequeno aqui. Bota o deck do Alan Jones aí, só para eu ver uma questão, confirmar uma coisa. Criatura aqui é só... Tem uma coisa no deck do Alan Jones aí, que é o quê? Ele tem umas cartas mortas também. Fatal Poxa, Push. brother, 3 ponder de novo? Tem também. Ele tem Fatal Push e Snuff Out de morto, mas o side dele tá muito bem preparado, cara. Dois Duras e 2 Test of Talents, eu acho que é... O Anu pega o... pega o Prisma também. Uhum. Pois é. Tem coisas boas aí no site dele. E Sahili, né? Sahili dá para subir Sahili ali também. Eu colocaria aqui 70-30. 70-30. Eu acho que eu vou nessa linha também, mas assim, não vou me surpreender se o Vinícius passar. O Vinícius já mostrou skill o suficiente. O Vinícius é recentemente finalista de Superliga. E ele provou que, bom, essa escolha que ele fez é uma escolha de algo que ele está familiarizado. E às vezes o que a gente precisa é isso. É jogar com aquilo que a gente sabe jogar. Usar da melhor forma que a gente puder, né? Mas o baralho do Alan tá redondinho. Eu acho a lista do Alan, eu acho o baralho do Alan o deck mais forte, de forma geral, entre todos os decks do top 8, tá? Interessante. O Affinity, eu ainda, apesar de não ter passado em primeiro, né? O Affinity abriu o evento o quê? 4-0? 4-0, ele perdeu só o Affinity, eu arrisco a dizer que talvez junto com o Dimir Terror eles sejam os... Claro, a gente tem os Vals, né? Mas os baralhos com a Val, talvez eles ainda não tenham atingido o nível de... Porque combo é muito... Perdão, você vê a mentalidade do Pauper no cara quando ele bota um Craniorama aqui, né? Porque ele vê, porra, cara, a cara já foi pré-banida no meu formato aqui. Tá disponível aqui para mim, por que não, velho? Tem que... vamos dizer, é só aqui que dá para usufruir, né? Nem o pessoal do Modern não joga com a carta. A volta, eu não tinha me atentado. A volta do Artífice, cara. Quem diria? Desde que Michel nos deixou, a gente nunca mais viu o quem é com o Artífice dando as caras por aqui. E assim, o Arthur falou do Storm Poison Combo, né? Esse Affinity aqui, é claro, ele não é um combo deck, mas eu acho que ele, em alguns momentos, tem esse feeling, né? Você baixa um ceiling ali... eu já vim falando sobre isso há um tempão, na verdade, que esse deck, desde quando ele apareceu, ele se comporta como um combo, porque... Você compra a mão inteira em um turno. Ele não está muito preocupado em ter... Assim, acho que o meu principal problema com o Affinity é um pouco isso, assim, ele se propõe a ficar muito fechado no plano dele, e o plano dele é muito eficiente e é muito sólido, e ele vai se alinear. Beleza, 4 Galvanic Blast ali, pontual, para responder uma ameaçazinha ou para finalizar um jogo, mas acho que nem as anulações, né? Tipo, nem 2 Metallic Rebuke, acho que ele tá usando. Então... Essa é um pouco da diferença desse deck também pro deck do Pauper, né? O deck do Pauper é bem menos linear, né? Porque o deck do Pauper usa o Xamã, né? Para poder limpar o board. Quase um control deck, né? O Affinity atual. Ele é um mid-range control, né? Mas... eu não sei, eu acho que esse Affinity é bem sólido. Assim. Essa carta aí é uma carta que também é fortíssimo. É uma carta interessante. É uma das cartas existentes. Não, cara, essa carta, porque eu testei uma lista Affinity de Mir, né? Mais tempo. E essa carta, ela sempre vai ser feita por uma mana, viu?
Uhum. Olha o tanto que é interessante. Esse deck não tem muitas respostas, muitas interações no main, nenhuma, né? Só, além do Galvanic Blast, mas o side ele é composto integralmente por respostas, né? Aí ele, se Push, precisar counteract, virar se comportar de forma diferente, ele consegue, sim, né? exatamente. É interessante. A única acho que o único ponto de interrogação para mim em relação a esse Affinity é até onde ele vai ser capaz de chegar, né? Porque uma coisa que a gente não prestou muita atenção, acho que o pessoal também não trouxe muito hate, né? A gente, à medida que a gente foi olhando para as listas assim, um hate A mais gente não, por dedicado. exemplo, do jogo, acho que ninguém trouxe ela, talvez uma pessoa, não sei se... Qual carta? Que exila todos os O artefatos. Arthur Eu trouxe, trouxe. Eu trouxe duas. todos os Pois artefatos de custo 3 ou menos, né? Então, aqui Meltdown também, o pessoal não trouxe. no top 8, a gente não tem essa carta. Então, pode ser um cenário positivo para o Affinity. O Affinity é aquilo. Se você deixar correr solto, pode dar problema. Você deixa os garotos brincar, né? Isso. Então, vamos fazer um exercício aqui. Com base nessa nossa perspectiva e expectativa, assumindo aqui que os 4 top seeders vão passar, porque foi assim que a gente avaliou, né, as chances. A gente teria Curió contra Wilco na semifinal aqui e Alan contra Ismael de cá. E aí, o que vocês acham? Tá, eu vou comer. Curió contra o Wilco, eu sou o Wilco. Eu acho 50-50 porque os dois são bem agressivos, o fator play draw pode ser diferente, pode fazer uma diferença, né? Eu vou seguir nessa linha de manter, de confirmação de vantagem. Como o Curió começaria o G1 no play, eu sigo com ele aqui. É agro contra agro aqui. Só uma coisa rápida antes, né? A gente falou ali do Ismael, mas o Ferrell evoluindo, chegando nas cabeças de novo, com um baralho, né? Para mim, dos 4 bottom seeders aqui, ele é o que tem mais chance de passar. O Ferrell, que eu vou como 55-45 aqui. Ele e a sua querida Soul Warden, né? Eu acho que ele usa Soul Warden nessa lista ou não? Não, ele usa o Hobbit lá. Tá, o Windkeeper. O Windkeeper e a Soul Warden são duas cartas que ele no passado já usou bastante, assim. Eu acho que vale muito a pena mencionar. A rota alternativa que o Ferrell escolheu, que é uma rota mais agressiva, ela funciona muito bem dentro da proposta. E essa carta é fantástica. Essa carta Porque além dela oferecer essa rota agressiva, ela fecha o jogo com combo também, porque ela retorna Isso. Ela retorna os terrenos de Capena, isso. Exato. E fecha o jogo. Então ela funciona nas duas pontas aqui. Eu acho que vale muito mencionar isso, assim, porque ele tem participado da Liga há um tempo, tem participado dos eventos e é aquilo, né? Com certeza. Joga, evolui, o Ferrell, o Ferrell, ele na verdade, ele é um jogador que ele tem sido inconsistente, mas vamos dizer assim, o Ferrell, eu acho que ele tem 6 participações, eu acho que ele já pegou 3 top 8. 3, olha pra você ver. Eu não acho que um bom número. O Ferrell, às vezes, ele se menospreza muito como jogador, mas ele é um cara que está constantemente no top 8. Eu não acho que é surpreendente ele estar aí, não. E ele, cada dia que passa, ele está se especializando em ser um jogador de combo. Isso com muita naturalidade. Isso faz toda a diferença, né? Porque é aquilo, a gente saber jogar com o que a gente gosta, com o que a gente se identifica, é melhor do que você simplesmente pegar uma coisa aleatória e, né, vamos se seja o que Deus quiser, né? Vamos ver o que vai dar. Mas continuando lá na sua previsão, Pedro. Alan Jones contra Ismael, se de fato se confirmar aqui, né? A gente tem Dimir Terror contra Grixis Affinity.
Aí eu acho que eu vou de acordo, dentro dessa toda essa análise que a gente fez, eu daria a vitória aqui pro Affinity. É pequenininho também a vantagem aqui. Mas o Alan tá bem munido, né? Mas o Affinity é sólido. O Affinity é forte. Eu daria a vitória, apesar de eu achar que o Terror é o melhor deck, eu daria a vitória pro Affinity, porque eu acho que o Affinity é o pior match pro Alan Jones. Tem criaturas indestrutíveis, tem eu acho, né, os terrenos e tudo mais. E eu acho que ele tem card de vantagem, mais card de vantagem do que o Ismael tem. Uma coisa, assim, apesar de ser essa a previsão, né, eu acho que o Ismael e Ferrell, Curió e Felkin têm as semelhanças nesse sentido. O Ismael, o plano do Ismael e do Curió é um plano linear. E, claro, dos combos é meio que um pouco assim também, mas é aquilo. Se o Ismael não respeitar o suficiente e não se propor a minimamente interagir com o Ferrell vai combar ele. Com certeza. Verdade. E aí, um abraço, né? Então, mas eu acho que 4 Galvanic dá conta do recado, viu? Provavelmente. Mas beleza. Então, possivelmente a final aí seria Madness contra Affinity. Uma final Pauper. Para coroar a presença e a chegada do Pauper no formato. Numa final Madness contra Affinity, eu jogo o Affinity. Eu iria de Madness de novo. Caramba. Afirmaria vantagem. Aqui, vamos aproveitar. Minerva, Pila. Você define o campeão. Madness versus Affinity? Eu acho que... pelo histórico e pela força, eu acho que daria Affinity. Mas, a depender das aberturas que o Affinity tiver, e o fato também do Curió ter a vantagem no playdraw, né? Isso pode ser um fator. Mas é aquilo, eu acho o Affinity muito forte, muito sólido. E em suas diferentes formas, né? Então... É claro, isso tudo que nós estamos fazendo, né, gente? É uma brincadeira, é uma previsão. Claro, né? A gente provavelmente pode errar ou vai. É só a galera printar aí e cobrar depois. Mas não acho que vai ser zero surpresa se acontecer do Affinity levar. Né? E todos os outros que estão no páreo também, o Monoblue, o Izete, os decks de Val, o próprio Vinícius. É aquela coisa, se o pessoal não interagir com a mão do Vinícius, não interagir com ele na pilha e deixar ele fazer o Poison Storm seco, solto, ele vai combar os caras também. Porque o Vinícius aparentemente sabe o que tá fazendo. Então, todo mundo que tá aí tem as suas chances, né? No final o Vinícius vai ser campeão e o print vai ser 3 patetas erram previsão. Já tem o corte aí. Vamos ver o que vai dar. Gente, vamos rapidinho para a gente já encaminhar para o final, sem muita argumentação, surpresas positivas e decepções. Pedro? Vamos lá. Eu já citei, não tem como não deixar de citar para mim a decepção maior é nós 3 de fora do corte. Isso para mim, apesar de todos os pesares dentro do contexto e das idas e vindas de tudo que se antecedeu até chegar nesse momento, né? Tanto nesse momento do corte quanto no momento do torneio como um todo, eu considero decepcionante. Os 3 representantes aqui da casa fora do corte. E a surpresa positiva para mim, eu vou seguir na minha mesma linha de raciocínio, né? E manter a minha surpresa positiva como esse top 4 formado por 4 novatos no grupo, né? Como eu disse, eu acho isso positivo para o formato e cabe a nós e ao formato se ajustar diante dessa nova realidade que vem se formando aí. Pilo, e as suas?
Olha, vamos dizer, decepção, talvez ele nem esteja ouvindo, né? Não sei. Decepção acaba sendo, para mim, o mais. Sabia. Não só, assim, né, por essa coisa beleza, rodada 5 começou, eu joguei, eu perdi, eu tô no 3-2 e aí eu saio, né? Assim, a gente não... O que a gente deseja é que esse tipo de comportamento não aconteça. Claro, cada um sabe de si e pode tomar as decisões e qual que vai ser o rumo, né, quais vão ser o curso que a sua vida vai tomar. Beleza, tranquilo. Mas quando eu falo de decepção, não é nem exatamente em relação a isso, é mais em relação ao jogo mesmo. A gente sempre espera mais dele, né? E eu vou admitir que eu acho que eu até esperava um pouco mais do Monoblue que ele fez. Porque ele sempre foi muito criativo, muito inventivo e esse Monoblue, apesar de eu ter perdido para ele, e eu sinto que eu acho que era uma partida que eu até poderia ter ganho, esse Monoblue, o que ele construiu me parece assim, muito linear também, e ele às vezes não se dá tantas... Ele não tem uns one-offs, porque assim, ele é um baralho que tem muito card selection, muito card draw, e ele não se deu a oportunidade de comprar algumas coisas que poderiam ser game changers, sabe? E eu achei que ele foi numa linha muito assim, criatura counter, e talvez isso em alguns momentos não é o suficiente. Então eu acho que nesse pacote de baralho mais, vamos dizer, o técnico e o emocional, o técnico e o comportamental aqui, eu acho que eu colocaria o Mike. O Arthur faz a autocrítica, eu também faço a minha. Acho que a minha lição aqui é respeitar mais os eventos e testar mais com antecedência e ter um pouco mais de clareza também, né? A gente sempre tenta competir bem. Mas eu acho que a surpresa para mim, até mesmo porque eu citei ele agora há pouco, é o Ferrell. Né? Primeiro porque eu não sabia que ele ia jogar de Val, né? Mas eu acho que ele indo nesse movimento, até pelo que o Pedro falou, né? Bom, ele está tentando se especializar, ele quer trazer para si o rótulo de combo player. Beleza, é legítimo. E muitas vezes a gente acaba colhendo frutos se a gente se propõe a entender como se jogar com um determinado arquétipo e se especializar naquilo, né? Então, parece que ele está indo nessa rota e isso é muito, muito positivo. Assim. Para o gameplay dele, aparentemente está se pagando, né? A minha surpresa negativa é o Lucas Amorim, né? O Lucas é reconhecido como um ótimo jogador de control, né? Pelo que eu vi dele, inclusive, nas poucas oportunidades, porque ele chegou a ganhar a Copa, né? Jogando de control. Copa Standard. Isso, eu acho que ele é um jogador que ele tem um entendimento muito grande do arquétipo. Como outro jogador de control da liga, eu creio que ele seja melhor jogador do que eu, para falar a verdade, porque ele toma decisões de maneira mais calma, enfim, ele tem algumas características positivas que eu não vejo em mim e que eu preciso aprender. Mas eu acho que faltou a ele, e eu acho que isso é pelo fato de que ele não interage tanto no grupo, ele não presta tanta atenção nos eventos, e que talvez seja a principal habilidade do jogador de control, que é jogar pelo meta, né? E ele não jogou no meta, ele fez um 4 com uma decklist que não é um deck que foi, entre aspas, 1000 aspas, criado por mim, modificado por ele, criado por mim, passou na mão do Mike, e o Mike deu características que são fundamentais desse deck, e que ele ainda fez modificações em cima das modificações que o Mike fez, né? Ele trouxe cartas sólidas como Decree of Justice, que eu acho que é a melhor win contra control hoje. Nossa, bem bom, viu? Mas faltou um pouco de esmero na hora de compreender o meta, de compreender o que ele poderia
poderia encontrar, né? Já que o Pedro abriu a lista dele. Por exemplo, jogar com 2 Twin Maw Stormbrood. Eu jogo com 3 de cada um dos Stormbroods. Ele, inclusive, falou para mim isso, que ele não gosta do Stormbrood Izzet, mas que o Stormbrood Izzet fez eu ganhar dele, entendeu? Uhum. Porque o que esse Stormbrood me deixou fazer? Ele me deixou ser leve nas Counter-Spells. Eu jogo com 4 Counter-Spell de main e 3 Stern Scolding, mas olha aí, ele joga com 4 Reprieve, 1 Remand e 4 Counter-Spell. A minha contagem de Counter-Spell é maior do que a contagem de Counter-Spell dele, ao mesmo tempo que a minha contagem de Wincon é maior do que a contagem de Wincon dele. E assim, Reprieve e Remand para controle, eu vou ser bem honesto, eu não sei se eu gosto. Eu acho Reprieve e Remand legal num tempo, né? Mas eu não vejo por que não jogar com os Stormbroods nessa lista. Reprieve e Remand você resolve o problema parcialmente, né? Beleza, a carta se repõe, você compra e tudo, mas sei lá. Pois é. Mas eu acho assim, eu espero, na verdade, eu não sei se o Lucas vai ver, mas eu convido ao Lucas, inclusive, a bater bola comigo com esses decks. A conversar comigo sobre o que eu espero ver no meta, e a gente poder construir essas listas juntos, cara, para a gente poder trazer esse estandarte do control junto aqui pro Artisan. Que vocês continuem separados e indo mal nos torneios. Tá ótimo. E a minha surpresa positiva é o pequeno. Não pelo pequeno em si, porque eu acho que o pequeno é top player. Eu acho que o pequeno é hoje um dos 4 melhores jogadores da liga. Que isso? Quais são os outros 3? Eu acho que eu não vou jogar nomes aí não, mas eu acho que o pequeno tá no 4 não, porque 4 é um número de corno, né? Top 5 jogadores da liga, eu acho que o pequeno é um dos top 5 jogadores da liga. Mas eu não dava nada por esse deck. Eu acho que é uma lista, eu achava que era uma lista que não levaria ele a lugar nenhum. Nem ele, né? Acreditava. Por outro lado, você vê qual ele é o nunca grau. acredita nele mesmo, né? O pequeno tá precisando ver uma questão de autoestima aí, né? Apesar que eu acho que, para te falar bem a verdade, eu acho que isso é jogo de cena, entendeu? O cara tá careca de saber o que ele pode fazer. Pode ser uma estratégia. E fica aí a ideia de pauta para o próximo programa, hein? Debate top 5 jogadores da liga. Eita, é melhor deixar o povo votar. Né? A boa votação, né? Então, para mim, foi uma surpresa muito positiva ele estar ali. Porra, eu gosto de que ele tá ali. Ele joga com. Não é a primeira vez que alguém fala que o deck dele é uma bosta e o deck dele tá lá no top 8, né? Não, o Vinícius é muito bom, velho. O Vinícius sabe. O Vinícius sabe o que faz. Pessoal, finalizando aí as nossas surpresas e as nossas decepções, vamos encaminhando aqui para as nossas considerações finais. Pilo, eu vou pedir para você começar com suas considerações finais, que eu quero finalizar com o nosso presida dando a notícia que ele vai dar. Sim, senhor. Bom, tentar ser breve. Muito bom a gente estar voltando. A gente espera que esse top 8 seja um top 8 cheio de surpresas. Né, como nós brincamos aqui, provavelmente nessas nossas previsões a gente vai errar e tá tudo bem. A gente espera que o pessoal que está performando bem agora, que passou no porte, a expectativa é que vocês tenham gostado do evento, do formato e tenham enxergado no artesão algo que o Pauper já traz, mas talvez com um plus, com um extra, uma camada a mais de possibilidades, né? E eu acho que é isso que acabou pegando a gente e é isso que torna o artesão tão especial assim. Então, desejar boa sorte para os 8 envolvidos aí, né? E, mais uma vez, é sempre muito bom a gente estar de volta e, pelo menos eu já não sei quando vai acontecer, mas já estou com a cabeça lá na etapa 2. Vamos para cima. A todo mundo que a gente falou que não é o favorito, né, gente? Jogo é jogado, né?
Total. Qual que é o ditado? Peixe é pescado, o jogo é jogado, né? Isso aí. Então, vai para cima, galera. Vai para cima. Eu tô torcendo por todos, né? O que é péssimo, né? Ficar em cima do muro. Mas joguem aí, façam jogos de vocês com calma e eu acho que vai ser muito legal. Quem puder gravar, grave. Afinal, né, gente? Afinal, ela é ou jogada ao vivo ou obrigatoriamente gravada, né, galera? Se puder gravar ou compartilhar com a gente no Discord, né? Legal. Pois é. Pedro, faça as honras de dar a sua notícia e fazer a despedida do podcast também, porque eu não falarei mais nada. Pois é, eu já comentei tanto no grupo quanto nas edições anteriores aqui que esse ano de 2025 foi um ano de muitos desafios e reviravoltas na minha vida pessoal. Então, várias vezes eu falei no grupo que eu não tinha base nenhuma para poder vislumbrar qual seria o futuro da Superliga. Eu falei várias vezes, aproveitem esse torneio, porque eu não sei quando será o próximo. E antes desse torneio começar, a gente passou por um hiato aí muito grande, né? Foi um período de incertezas, tanto que a decisão de organizar essa etapa antes do ano virar foi uma decisão, não foi uma decisão fácil para mim, porque eu me vi em uma situação em que eu ainda não tinha condições de assumir essa responsabilidade, mas eu me forcei a isso pelo que a Superliga representa para mim, pelo que a comunidade representa para mim, porque eu acho que, acima de tudo, acima dessa competitividade saudável que a gente cria, da resenha, essa comunidade, ela suscita amizades também, sabe? E isso para mim é muito bonito. Ver até onde a gente conseguiu chegar depois de tanto tempo. E não sei, eu já falei, inclusive, em podcasts anteriores, eu vou ser pai. Minha filha está Iris. programada para nascer no final de janeiro, então eu antecipo que minha vida vai mudar da água para o vinho, né? E por conta disso eu não teria condição nenhuma de planejar meus próximos passos como organizador da Superliga. E por isso eu disse para vocês para aproveitarem, porque eu não saberia quando seria o próximo. A notícia que eu vou dar para vocês é muito boa, porque nesse período a gente vem trabalhando nos bastidores para manter, para tentar manter isso aqui vivo, né? E eu convidei o pequeno para dar seguimento a essa empreitada, a princípio a um curto / médio prazo, né? Até que minha vida volte até que eu consiga retomar um mínimo de controle na minha vida, né? E ele aceitou. Então, a partir da próxima temporada, ele será um co-organizador, mas será o organizador principal, né? Eu vou ficar nos bastidores, a próxima etapa, isso. Então, terminando essa etapa, ele já assume as rédeas da Superliga e eu vou ficar mais como um mentor, sabe, de plano de fundo, ajudando com o que for possível, obviamente, né, dentro das minhas novas limitações. E eu fico muito feliz. Eu fiquei muito feliz quando ele aceitou meu convite, porque eu acho que essa iniciativa que foi criada, né, a Superliga como um todo, ela já tomou vida própria, sabe? Ela já se transformou em uma entidade que merece funcionar integralmente, sabe? Sem maiores contratempos. É claro que a gente entende que todo mundo tem a vida pessoal, tem a vida profissional, e esse aqui é só um lazer.
obviamente, né? Mas eu fico muito feliz de dar notícia para vocês de que o cronograma não será muito afetado, né? Talvez a gente tenha um pequeno hiato aí entre o fim dessa temporada e o início da próxima, para eu passar de fato as rédeas para o pequeno e modificar o que ele quiser, obviamente, ele tem a carta branca para fazer isso. Mas a notícia é essa: a gente segue vivo, a gente continua. E muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. E vamos que vamos. Um abraço a todos. Pô, que legal. Um abraço, galera. Pô, falou, turma. Então vamos encerrando dessa forma e bons jogos a todos. Valeu. Bons jogos, galera. Abraço.